Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai mergulhar direto na história de um cara que, sendo bem sincero, não queria estar ali de jeito nenhum. Nós vamos desvendar a vida de Jeremias, o profeta que não queria falar. Não estamos lidando com aquele super-herói clássico, inabalável, sem sentimentos. Muito pelo contrário. Estamos falando de um ser humano de carne e osso, cujas emoções, dúvidas e, francamente, dores profundas moldaram uma das trajetórias mais fascinantes de toda a antiguidade. Pensem no peso que tem um texto antigo como esse. Isso não é só uma introdução poética bonita para abrir um livro, sabe? É a declaração de que o propósito de uma pessoa já estava cravado ali muito antes dela sequer dar o seu primeiro suspiro de vida. É exatamente esse o ponto de partida da nossa jornada hoje e é algo que dá um nó na cabeça quando a gente começa a pensar sobre destino e dever. Parte 1. Escolhido antes do berço. Bom, para a gente realmente entender o tamanho dessa história, precisamos olhar para as raízes desse chamado. Aqui entra um conceito teológico que é sensacional, a presciência. Fontes clássicas, como os estudos de João Calvino e as análises do Arthur W. Pink, batem muito nessa tecla. Presciência, nesse contexto, não é só um olhar para o futuro e ver que alguém vai fazer algo de bom. Na verdade, scratch that, é muito mais profundo. Trata-se de um ato deliberado de afeto. É amar e escolher uma pessoa para uma tarefa específica, baseado única e exclusivamente na soberania divina. Não é uma loteria cósmica que sorteou Jeremias. Foi um desígnio totalmente intencional. E se a gente for cavar um pouco na etimologia, a palavra hebraica yada, que a gente traduz como conhecer, vai muito, mas muito além de só saber quem é. Ela ilustra uma afeição profunda relacional. Não é um conhecimento frio de um currículo, mas um envolvimento super íntimo carregado de um propósito muito pessoal. E isso tudo se desenrola em 4 movimentos que são super sistemáticos. Primeiro, a formação no ventre, que mostra logo de cara quem é que manda na criação. Depois, vem esse conhecimento íntimo que a gente acabou de falar. O terceiro passo é a santificação, que é basicamente separar a pessoa para um uso sagrado. E por fim, o grande clímax, o comissionamento. É jogar o cara no mundo com a missão global de ser profeta para as nações. É incrível como o processo sai lá da eternidade e cai direto na realidade nua e crua do nosso mundo. E por falar em realidade, parte 2, o jovem que hesitou. Porque o chamado pode até ser divino, mas o mensageiro é humano e os humanos tremem na base. Olha só o contraste absurdo que a gente tem aqui. De um lado, a autoavaliação do Jeremias é super defensiva. Eis que não sei falar, porque sou uma criança. Ele está dizendo, olha, não rola, eu não tenho capacidade para isso. Do outro lado, o comando não deixa espaço para negociação. Aonde quer que eu te enviar, irás. É uma simetria brutal entre a fragilidade humana e o peso de uma vocação. As desculpas simplesmente derretem diante da clareza do propósito. E de forma genial, o que acalma essa hesitação toda não é validar as habilidades do jovem. O texto não diz, vai lá que você é ótimo no palco. Não. A garantia é totalmente baseada na presença de quem envia. É a promessa de uma proteção absoluta. A mensagem é clara, não temas, porque eu sou contigo para te livrar. O poder está na fonte, não no mensageiro. Parte 3. Visões e a mensagem. O chamado está estabelecido. Agora, o que exatamente ele tinha que falar e enxergar? Logo de cara, temos 2 visões inaugurais que ditam o tom do que vem pela frente. A primeira é uma vara de amendoeira, que é um sinal de que Deus está literalmente acordado e atento para cumprir o que diz. A segunda já é bem mais tensa, uma panela fervendo inclinada, lá do norte, que é a metáfora perfeita para o juízo e a catástrofe que estavam prestes a transbordar sobre eles. Fica muito claro que o ministério dele ia ser esse equilíbrio dificílimo entre a certeza das promessas e a realidade dura do caos iminente. Aliás, tem uma sacada linguística muito inteligente no hebraico original aqui. A palavra para amendoeira é shaked, que é a primeira árvore a florescer, a primeira a acordar depois do inverno. E isso soa quase igual à palavra shoked, que significa vigiar ou estar acordado. Essa conexão serve para fixar a ideia. Nada ali ia acontecer por acaso. A vigilância sobre as palavras proferidas era ininterrupta. Mas e a mensagem em si? Era indigesta, para dizer o mínimo. O profeta tinha que bater de frente com a apostasia e a idolatria da época. Tinha que exigir um arrependimento que mudasse a vida das pessoas de ponta a ponta. Ele usava a analogia de que eles estavam trocando um manancial de águas vivas por cisternas rotas, aquelas que não seguram água nenhuma. Era o alerta máximo de que, se não parassem, a conta ia chegar.
Ou seja, definitivamente não era o tipo de discurso feito para ganhar curtidas. Era um choque de realidade para abandonar uma religiosidade totalmente vazia. E adivinha só o que acontece quando alguém traz uma mensagem que ninguém quer ouvir? Parte 4. O profeta marginalizado. 39. Guardem esse número. A palavra hebraica sheker, que significa mentira, aparece 39 vezes neste texto. É um recorde absoluto. E isso só mostra a exaustão que devia ser viver ali. Era uma batalha sem fim contra falsos profetas e líderes corruptos. Ele estava cercado por mentiras institucionais em uma sociedade à beira do precipício. Colocando isso numa linha do tempo, a vida do cara foi só ladeira abaixo em termos de conforto. Ele é chamado em 627 a.C., em 609 ele manda o famoso Sermão do Templo e quase é linchado pela multidão, em 586, no auge da crise de Jerusalém, jogam ele dentro de uma cisterna cheia de lama para morrer, e mesmo depois da queda da cidade, ele ainda é arrastado à força para o exílio no Egito. A trajetória inteira é marcada por essa perseguição que não dava trégua. E o pior de tudo é que o ataque não era só institucional. A perseguição acontecia dentro de casa. Ele foi atacado pela própria família, ridicularizado nas ruas, colocado no tronco e chamado de louco pela elite. Falar a verdade absoluta o isolou de um jeito que a gente mal consegue dimensionar. Ele virou um pária, rejeitado de forma violenta pelas exatas pessoas que ele estava tentando desesperadamente salvar. E isso nos leva à grande conclusão dessa análise. Parte 5. Coragem em meio à dor. Como alguém aguenta tudo isso? A resposta está no que a história consagrou como a persona do profeta chorão. Ele não engolia o choro, ele tinha abalos emocionais terríveis, questionava a justiça divina abertamente nas suas confissões. E olha que loucura, ao mesmo tempo em que a galera queria a cabeça dele, ele chorava e intercedia por eles. Ele estava emocionalmente em pedaços, mas de algum modo não deixou que a tristeza apagasse a mensagem. Tem um lamento dele que é de arrepiar. Ah, se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, eu choraria de dia e de noite. É o coração partido de alguém que está no banco do passageiro de um carro, acelerando para o penhasco, sem que os outros no carro queiram pisar no freio. Mas, no meio de todo esse pavor diário e das lágrimas, o texto garante que ele permaneceu de pé como uma verdadeira coluna de ferro, uma resiliência impressionante. A força dele não era ser imune à dor, mas era ter uma obediência persistente que, dia após dia, vencia a própria vontade de desistir de tudo. Então, para a gente fechar e pensar junto, a verdadeira coragem é realmente não ter medo nenhum? Ou seria a disposição de bater o pé, falar a verdade e seguir um propósito gigante, mesmo sabendo que a conta vai ser alta e a vida vai ser dura pra caramba? É um paradoxo que faz a gente repensar o que é ter convicção hoje em dia. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.